a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números. E hoje nós vamos meditar no capítulo 6, onde a Bíblia Sagrada nos diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e disse-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas nem secas se comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Aleluia! Glória ao Senhor. Queridos, chegamos ao capítulo 6 de Números, e este capítulo nos traz uma orientação acerca do nazireado. O que era o nazireado na Bíblia, no Antigo Testamento? Era um ato de consagração ao Senhor. Quando alguém iria se consagrar a Deus, esta pessoa determinava que, por um período específico, ela seria separada para o Senhor. Durante este período de separação, a Bíblia nos revela que esta pessoa, ela não deveria tocar ou beber ou consumir nenhum alimento com origem na uva. Sabemos que da uva vem o vinho e também o vinho, o suco, e o vinho como uma bebida que leva à embriaguez. E logo a ordem da lei divina para aquela época é que a pessoa que estivesse consagrada ao Senhor não deveria comer deste alimento, nem mesmo de algo que fosse feito da uva. Tanto é que o texto vai nos dizer que ele não deveria consumir nada feito da uva, nem da sua semente, nem da sua casca, ou seja, nem mesmo a fruta ele poderia comer, porque ele estava consagrado a Deus. E nós, olhando outra característica do nazireado, era em relação ao seu cabelo, ou seja, aquele que era consagrado durante o seu período de nazireado, de consagração a Deus, ele não deveria cortar o seu cabelo, logo ele tinha cabelos longos. E nós conhecemos muito bem, no livro de Juízes, um homem que foi separado para Deus e que assim nós entendemos que este também tinha seus longos cabelos. Quem era este? Sansão. A Bíblia diz que ele foi vencido pelos seus inimigos quando ele permitiu que o seu cabelo fosse raspado, ou seja, um dos sinais do seu nazireado fosse desprezado. Então, meus queridos, nós vemos que assim é as Sagradas Escrituras. Quando uma pessoa consagra ao Senhor, nós observamos na época atual
em que nós estamos vivendo e as consagrações das pessoas a Deus, geralmente elas acontecem em algum termo mais superficial. Ainda hoje tem pessoas que fazem votos e não não cortam seus cabelos, ou deixam, de cortar aí os seus cabelos ou barba ou algo dessa natureza. Mas vejamos que a primeira orientação aqui do texto é que essa pessoa, enquanto tivesse consagrada a Deus, ela não deveria tocar em algo, que fosse fonte de embriaguez. Ou seja, a uva era fonte de embriaguez. Levava à fabricação do vinho, que levava o homem a bebê-lo e a se embriagar. Logo, tudo aquilo que tinha origem na fonte de embriaguez, o homem não poderia tocar enquanto estava no seu período de consagração ao Senhor. Tem muitas outras, todo esse capítulo praticamente está nos trazendo orientações a esse respeito. Ele também não poderia tocar em morto, porque ele ficaria contaminado. É uma série de coisas que está aqui orientada a respeito do nazireado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que durante um período de consagração a Deus, seja de um tempo, pois o texto nos diz que durante todo o tempo que durasse o nazireado, aquela pessoa deveria observar esta lei. Ou seja, isto indica que nem todo nazireado era como o de Sansão, pois Sansão foi completamente dedicado ao Senhor e o seu nazireado durou toda a sua vida. Mas não é sempre assim, pois o texto nos diz que enquanto durar o seu nazireado, a pessoa deveria observar este costume, esta lei, e logo, quando acabasse esse período, essa pessoa então retomaria a sua vida normal, rotineira. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção, primeiro, é que o homem, ele tem que sentir desejo de se consagrar, de buscar, de ter comunhão com Deus, pois esta lei foi criada para que, quando alguém surgisse, sentisse um desejo de ter algo particular com Deus, fazer um voto específico de dedicação ao Senhor, ela tivesse um parâmetro para observar. Logo, o que nós observamos nos dias atuais é que nós precisamos ter desejo de consagrar-nos, de termos momentos, de termos comunhão com Deus, pois é da sua vontade que assim o façamos. E outra, quando nós o fizermos, como nós deveremos fazer? Às vezes nós criamos os nossos próprios métodos e não olhamos para as Sagradas Escrituras. Deus, quando nos separamos, Ele mostra-nos que nós precisamos nos dedicar de corpo, alma e espírito a Ele, para que nós não venhamos fazer um sacrifício de tolo. É sempre bom observarmos como está sendo o nosso sacrifício ao Senhor, se está produzindo resultados ou se de fato está sendo somente algo para cumprir uma determinada ordenança. Mas nós vemos que nós precisamos buscar a cada dia nos desenvolver na vida espiritual, algo que nos motive a ter prazer em nos dedicar ao Senhor. Hoje, nos dias atuais, a maneira mais utilizada para a consagração ao Senhor é o jejum. E quantas pessoas que se dizem cristãs e que não mais fazem esse tipo de consagração, esse método de consagração ao Senhor, acham muito mais fácil fazer algo de outras naturezas, como fazer sacrifícios que vão de fato aí estar lhe oferecendo uma martirização da sua carne, trazendo um cansaço físico, uma fadiga. Mas o mais importante, que seria estar em um período de consagração, de separação, de jejum, de oração,
de leitura da palavra, tirar um momento específico para estar nos pés do Senhor. Isso é difícil porque a pessoa vai dizer não tenho tempo, porque o seu tempo não dá, porque o seu tempo é pouco, mas o Senhor diz na sua palavra, todo o tempo que a pessoa estivesse separada para o Senhor, ela tinha que observar aquelas regras, ou seja, tinha-se pessoas que faziam consagrações por longos tempos ao Senhor. Isto foi aprovado por ele, tanto que ele criou uma legislação para regulamentar esta atividade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E a minha oração é para que você tenha desejo de se dedicar a Deus, de ter comunhão com Ele e que Ele possa lhe proporcionar uma reciprocidade e que você venha sentir e receber graça da sua parte. Em nome de Jesus.